Graças a Deus. Eu venci e você também vencerá. Essa é mais ou menos a palavra que eu tenho aqui para os irmãos nessa noite. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos em pé, né? Nós vamos fazer uma leitura de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 até o 18. 16 a 18, mas eu quero falar um pouco do próprio capítulo 4. Mas nós vamos ler só 3 versículos e vamos comentar um pouco o contexto dessa palavra aí. Então diz assim, 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 5 diz assim, versículo 16 diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Os irmãos podem tomar seus lugares, né? Nossos irmãos aí parecem saíram do engarrafamento. Estava no engarrafamento, estava mesmo. Agora eu acredito. Tá bom. Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 a 18, nós lemos uma palavra que os irmãos entendem, né? Eu vou me atentar no versículo 18, que diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem. Por quê? Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Irmãos, tem uma história, não sei se é uma história, uma palavra que se diz aí, que um pastor foi perguntar para um homem no circo, acho que é mais ou menos assim, tem várias versões, né? Por que a igreja dele tinha pouca gente e por que o circo estava sempre cheio? Era mais ou menos assim, mas não sei se era essa a história, tem várias versões disso. Mas aí a verdade é o seguinte, é que diz assim, é que a gente conta as nossas mentiras como se fossem verdade, e vocês falam a verdade como se fosse mentira, e o ditado é correto, é perfeito. Porque me expliquem os irmãos que se dizem que são crentes, vocês realmente acreditam no céu? Vocês realmente acreditam em Deus? Vocês sabem que os anjos lá no céu, o que os anjos veem de Deus é aquilo que Ele quer mostrar para eles, porque Deus é um ser infinitamente perfeito e incompreensível à mente de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, nem os anjos, ninguém jamais compreenderá uma coisa tão profunda como essa, que é Deus. Eu tenho dito para os irmãos que quando a gente acredita em Deus, nossos problemas se acabam. Não é que os nossos problemas são resolvidos de imediato, é que ele passa a ter um outro foco. O nosso foco já não são os problemas, mas a nos voltarmos para Deus, porque tudo que acontece na nossa vida tem uma razão e tem um propósito. É claro que a gente vive assim, dessa maneira. Nós na verdade, colocamos a nossa fé em prática e falamos da nossa fé e das nossas crenças como se isso fosse uma ilusão. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu era jovem, lá na cidade de Curitiba, quando eu me converti, olha, era uma época muito difícil, né? Qual é a época que não é difícil? Mas tem umas que é mais difícil do que outras, né? Aí eu digo assim, eu olhava aquelas propagandas de banco, de seguro de vida, de poupança,
onde mostra uma família toda sorridente, com filho na cacunda, passe suas férias na Europa, nas coisas, isso porque faça uma caderneta de poupança, como uma imagem totalmente mentirosa, falsa, porque, meus irmãos, a poupança nunca deu nada. E hoje é 0,000, quase menos do que nada. E como é que se você for um dia, se você for juntar uma poupança para viajar para os Estados Unidos ou para onde, você não vai morrer e não vai conseguir, porque são centavos, não vale nada, não passa de uma mentira. Mas eles vendem aquilo como uma verdade e as pessoas acreditam naquelas coisas, né? Um seguro de vida, faça seguro de vida, né? Abra uma conta no banco tal, que ele realiza seus sonhos. Aquilo é uma mentira, vendido como verdade. As pessoas acreditam e começam a correr atrás daquelas coisas, né? Assim, olha, nós realizamos os seus sonhos, e bota aquela imagem bonita e as pessoas acreditam. O diabo, ele prega a mentira como se fosse verdade, porque ele põe ênfase naquilo que ele faz, naquilo que ele está dizendo. Ele diz, olha, eu te mostro isso aqui e tu vai ver. Então ele mente, e ele é um mentiroso tão perspicaz, tão terrível, tão pertinente, que ele se engana a si mesmo, a ponto dele achar que ele podia ser igual a Deus, quando ele conhecia Deus e deveria entender que ele não poderia ser maior do que o seu próprio Criador. Então ele se enganou a si mesmo, né? Se iludiu a si mesmo. Então o diabo prega a mentira pelo mundo, a mentira corre pelo mundo como se fosse verdade. E nós que temos a verdade do Evangelho, né? Na verdade, vivemos o Evangelho como se isso fosse uma mentira, como se isso não fosse verdade. Você sabe que eu tenho costume, eu acho que muitos de vocês também têm esse costume. Por exemplo, assim, se você marcar uma viagem de férias lá para a Bahia no mês que vem, e você fica tão ansioso que você se vê carregando as malas, já pensou quando eu estiver ali no aeroporto, quando eu estiver subindo naquele avião, e você vai contando aqueles dias, e fica imaginando quando aquele momento chegar, como será aquilo. Eu fico assim, eu digo, meu Deus, olha, daqui a 8 dias vai acontecer isso e isso, assim, eu vou estar em tal lugar, eu vou estar lá no Espírito Santo, na praia de não sei o que lá, e eu fico me imaginando lá, e quando eu estou lá, eu me lembro que aquilo dali se tornou uma realidade, porque era uma coisa que eu esperava. Essa mesma maneira que eu tenho, que talvez você tenha, eu não sei se todo mundo pensa assim, eu penso. Se eu disser assim, olha, daqui, por exemplo, assim, lá para o final do ano, nós vamos fazer aqui, né, comemorar os 2 anos dessa igreja, a gente fica pensando, se eu tivesse com muita ansiedade para isso, eu ficava imaginando, quando chegar naquela hora, tal, porque aquela hora vai chegar, se a gente não morrer, não vai chegar, não é? E aí, sabe como é que eu fico pensando? Eu fico pensando como é o céu. Quando chegar aquele dia, como é que eu vou me comportar? Como será eu? O que estará se passando na minha cabeça e no meu coração quando aquele dia chegar? Quando eu estiver lá no outro lado, como é que eu vou me referir ao que eu estava fazendo e à maneira que eu estava vivendo aqui? Eu fico pensando, meus irmãos, de dia e de noite, porque eu estou atentando naquilo que não se vê. Eu não estou, mas para os crentes, isso é como se eles estivessem vivendo uma fantasia. A fantasia é o céu, a fantasia é Deus, a fantasia são os anjos, a fantasia é andar numa rua, numa cidade onde as ruas são de ouro puro e de cristal. Isso para eles é a fantasia, porque a verdade da vida deles está aqui no mundo. Acordam, passam o dia, lutam, fazem tudo e mostram que a mentira eles vivem como se fosse verdade, porque eles dão a vida por aquilo que eles estão fazendo. Eu vou mostrar aqui para vocês que o apóstolo Paulo, ele era um homem completo. Ele não se desanimou com perseguição, ele não se desanimava quando os amigos dele abandonavam ele, os inimigos
inimigos perseguiam eles, as pessoas que ele amava eram ingratas com ele, mas nada disso abalou o apóstolo Paulo, porque quando ele diz assim, ó, por isso não desfalecemos. Por isso o que, Paulo? O que ele, por isso eu não me desfaleço. Porque quando ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, você está atribulado? Você está em tribulação? Você está passando por tribulação, por problemas na vida? Pois o apóstolo Paulo passava isso o tempo todo. Ele passou e disse assim, isso aqui não é nada comparado com o peso de glória que eu tenho para receber junto de Deus. Isso aqui não é nada. Parece que o maior fardo dele era exatamente cuidar da igreja, porque ele era um homem que fazia tendas, trabalhava com suas próprias mãos, trabalhava assim, eu trabalho com minhas próprias mãos para comer o meu pão, para não precisar estar pedindo para ninguém, mas o foco dele era o céu, era a obra de Deus. Agora me permita dizer uma coisa aos irmãos. As pessoas que muitas vezes estão dentro de uma igreja e que não gostam do pastor, não gostam da igreja e ficam falando e reclamando, aí quando falam muito, eu já ouvi muitos pastores dizer assim, irmão, vai orar, irmão, não fica falando do pastor, vai orar. Você acha que uma pessoa que manda um crente orar, ele acredita que a oração vai fazer algum efeito? Não, ele não está, ele é uma zombaria. Uma zombaria, vai orar, tipo assim, é a mesma coisa dizer assim, vai orar, é a mesma coisa que dizer assim, vai ver se eu estou lá na esquina, vai catar coquinho no meio do asfalto, porque ele acha assim, você vai orar, não vai acontecer nada. Então é uma pessoa que prega a verdade como se fosse mentira, prega uma verdade como se fosse mentira. Não sabe ele que quando o povo de Deus orava, tá no livro de Salmos diz assim, quando a minha oração chegou até ti, aí saiu fumaça do nariz do Senhor, ele se levantou, ele se revestiu de fogo e lançou setas contra os seus inimigos. Essas são, meus irmãos, as histórias que nós encontramos na Bíblia, como a história de Débora, por exemplo. Trovejou Deus dos céus contra os seus inimigos, jogou pedras sobre ele, fez ele andar com dificuldade na lama, derrubou o cavalo, derrubou o cavaleiro. Então quem diz assim para você, vai orar, ele não acredita no que está dizendo, ele acha que Deus não faz bem nem mal. Para essas pessoas Deus nem existe, essa é a verdade. Existe o dinheiro que passa a ser um Deus para a vida deles, e manda a gente orar. E a gente vai orar sim. E quando a gente ora, a gente não diz para os outros, a gente fala e Deus move, porque a mão de Deus é grande e poderosa. Então o fardo de Paulo, ele começa dizendo assim, pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo estava dizendo, você sabe por que eu não desfaleço? Porque esse ministério eu recebi pela graça de Deus. Então eu não dependo da minha força, eu não dependo da minha disposição, eu não dependo dos altos e baixos das minhas emoções, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora eu estou feliz, outra hora eu não estou, uma hora eu estou animado, cheio de fé, outra hora eu quero largar tudo, mas eu não desfaleço. Por quê? Porque quem me chamou para esse ministério foi Deus, e Ele não nos deixa desfalecer. Aí ele diz no capítulo 4 que o diabo não deixa que as pessoas entendam isso, que a sua fraqueza não te impede de te levar para o céu, que você pode vencer em qualquer circunstância, porque você não depende da sua própria força. Mas a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz desse evangelho não resplandeça. Então eles pensam que para vencer, eles teriam que ser muito fortes, eles teriam que ser muito animados, e eles não sabem que a nossa vitória não depende de nós, não depende absolutamente da nossa força. Você é um caco, você está jogado, você está tirado, você pode morrer de depressão. Deus vai lá e te levanta do pó e diz assim, porque a tua vitória depende de
E aquele que está comigo vence. Quem vence não é o forte. Quem vence não é o mais animado. Quem vence não é o mais esperto. Quem vence não é o Pedro que pula na frente de todo mundo com espada. Vence aquele que Deus chama. Que ele vê você atirado, você jogado. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Eu estou aqui. Me mata. Matar para quê? Você tem um caminho longo ainda pela frente. Sai daí, Elias. Levanta. Não é assim? Não, mas eu não quero, eu quero morrer. Não, você não vai morrer, não. Você vai cumprir seu ministério até o fim. E fortalecer ele. É assim. Imagina. Aí o diabo não deixa. O apóstolo Paulo assim, por isso nós não falecemos. Porque a minha vitória não depende da minha força. Por quê? Agora veja bem como é que ele sofre por causa disso. Porque se nós pregamos a Jesus Cristo, né, somos vossos servos por amor de Jesus. Infelizmente, ou felizmente para a grande maioria, para mim é infelizmente. Felizmente para a grande maioria dos crentes, Deus escolhe uns para sofrer por amor dos outros que não têm essa capacidade de sofrer. Por isso que ele diz assim, por isso que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque Deus me escolheu para estar aqui, sofrendo açoite, perseguição e tudo mais, para estar cuidando de vocês que não estão fazendo nada. Mas o meu galardão está com Cristo. A minha vitória está com Ele. Enquanto no meio da igreja existia muita gente com depressão, com lutinhas e com probleminhas, Paulo estava com um problemão e dizia assim, isso é uma leve e momentânea tribulação. Acabou! Para você podia ser um saco de 1000 quilos na sua cabeça. O Paulo estava lá com de 10 mil mais leve do que o seu, e estava pulando ainda. Por que ele fazia isso? Porque ele não atentava nas coisas que se vê, porque aqui tudo é passageiro. Será que você nunca escutou essa palavra? Que no mundo tudo é ilusão, tudo é passageiro, tudo é ilusão, tudo aqui é ilusão. Tudo é ilusão. Você faz um plano, como que nem dizia meu pai, você faz um plano, vira um planeta. Né? Os planos. Você pode ter a vida melhor que você tiver no mundo, você não vai. Você vai ver que o que te falta não é isso, nem aquilo, nem nada. O que te falta é fé em Deus. O que te falta é acreditar que há um Criador que sustenta a terra sobre o nada. Que criou a terra e sustenta ela sobre o nada, girando eternamente em torno do sol. Sustenta a terra sobre o nada. Aleluia. E pode sustentar nossas vidas. Aleluia. Mas para nossa felicidade, Deus não escolheu todo mundo para passar o que o Paulo passava. E ele diz assim, olha, nós estamos aqui por amor de vós. Vocês que estão se urumingando, eu estou aqui apanhando, andando a pé, sofrendo açoite, jejuando. Aí ele tem uma hora que ele conta essas histórias, né? Foi açoitado diversas vezes, se desesperou da vida. Por que ele fez isso? Pela igreja, por amor, me perdoe a expressão, dos bonitos, né? Que acham que a vida tem que ser fácil, tem que ser um playground, sei lá o quê. Tem que ser um parque de diversões. Mas aí ele explica para eles assim, que Deus, que esse tesouro, que nós temos um tesouro muito precioso dentro de nós. Aí ele diz assim, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. É isso que você precisa compreender, que você é barro. Você não vai se acordar todos os dias querendo enfrentar e matar um leão gigante, não. Um dia você vai se levantar e dizer assim, hoje eu quero encarar Satanás no olho. E vou querer ver ele correr e levantar poeira. Outro dia você vai se esconder dele. Você vai dizer assim, eu não quero nem me levantar da cama hoje que o diabo vai me botar no chinelo. É assim, você é um vaso de barro.
Para Paulo isso não era problema. Ele diz assim, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, ele está falando da experiência dele. E o que o Paulo tinha? Ele vivia churumingando? Não, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu tinha tudo nesse mundo, joguei como lixo, isso aqui não vale nada, meus estudos que eu estudei não vale nada, minha riqueza não vale nada, o que eu aprendi a vida toda eu tornei lixo, porque agora eu encontrei uma coisa real e verdadeira, e vou buscar minha coroa, porque o justo juiz me guardou para mim. Eu sei quem tenho crido. E se você não viver essa fé em Jesus Cristo como sendo realmente olhando para as coisas que a gente não vê, mas enquanto estivermos olhando para o mundo, olhando para as coisas do mundo, a Bíblia diz olhando para Jesus. E as pessoas olham para as propagandas, né? E eu me lembro disso, porque em Curitiba, eu estava desempregado, era jovem, eu ficava olhando ali. Sabe quando lançaram aquele Escort, o Monza? Nossa, meu Deus do céu, que vontade de comprar um carro daquele. Você, nas nuvens. Então aquilo lá, tá vendo? Mas a mentira sendo vendida como uma verdade. Você acha assim, olha, o dia que eu tiver um carro daquele, eu estou bonito. Tá? Não. Porque você vai ter o carro, alguém vai arranhar teu carro, lá vem a tribulação. Você está todo certinho, mas alguém vem e bate em você, como muitas vezes aconteceu comigo, e eu olho para o cara, vai embora. Não é? Você vai precisar de pagar o imposto, é outra preocupação. Vai ter que botar gasolina, que carro não anda sem gasolina. Você vê que as necessidades no mundo não acabam nunca. Elas não terminam nunca. Mas quem está olhando para Jesus, quem está com Deus, quem vive essa realidade do céu, essas coisas Deus dá para ele sem ele precisar estar pensando nisso. Essa é a verdade. Agora nossa preocupação está no mundo, nas coisas do mundo, vivendo uma fé que não é verdadeira, porque eu acho que qualquer um de vocês, minhas irmãs e meus irmãos, você quer perder o sono? Quer perder o sono mesmo, na boa mesmo, e ser feliz ainda? Pensa em Deus. Pensa em Deus. Pensa se esse mundo conhece ou sabe o que é Deus. O que é um Deus? Me diga para mim. O que é uma pessoa que vive eternamente, que antes de existir nada e tudo, nada, ele era só ele acabou. Isso não tem tempo, não tem começo, não tem fim, não tem hora, não tem nada. E ele diz assim, ó, antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim Deus nenhum haverá, porque não se criou outro igual a mim, e ele é o início e o começo de tudo. Para mim isso resolve tudo, irmãos. Eu quero me lançar nos braços de Deus, eu quero me lançar aos pés de Jesus Cristo, e dizer, me guarda, Jesus, porque eu sei que eu tenho a misericórdia, o perdão e a certeza da minha vitória, porque não dependo de mim, dependo daquele que me fez as promessas. E aí ele diz, olha assim, e ele fala uma coisa aqui, o versículo 12 parece um dodói do Paulo, né? Quer dizer, a gente sempre tem que dizer essas coisas, né? A gente sempre tem que demonstrar que a gente tem alguma mágoa, né? Não é verdade? E ele foi abandonado por muitos amigos, ele foi perseguido, ele foi largado de mão. Olha, Demas me abandonou, eu estava num certo lugar, o outro me amando a vida, foi embora. Não é assim que ele diz? O fulano, o latoeiro me causou muitos males, Deus pague para ele. E o que Paulo fazia de mal para os outros, que sofria tanto? Ele diz assim, ó, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
Ele está falando isso, assim, é uma ironia dele. Quer dizer que eu vivo bem com Deus, feliz, abençoado, esperando a minha redenção, vivendo, sofrendo perseguição e entregue à morte todos os dias, mas vocês não, né? Dizendo com a igreja. Porque para nossa sorte, Deus não escolheu todo mundo para sofrer. Ah, Jesus, não deixa Jesus eu ser crucificado. Claro que não, isso não é para você não, rapaz. Ah, Jesus, eu não quero morrer queimado numa fogueira. Claro que não. Você é doido? Você vai ser criado a pão de ló. Eu escolhi aqui, ó, Estevão. Esse vai morrer feliz. Esse diz assim, não, Senhor, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Deus tem as pessoas certas para fazer o que é certo. Aqueles que cantam assim, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Eu quero estar bem na frente. A frente é o lugar mais perigoso. Outros dizem assim, não, me põe na retaguarda. Eu quero ir na rabeira. Quando eu era jovem, eu fui, né, na verdade, vice-presidente da mocidade. Nunca me botaram para nenhum cargo importante. Mas o camarada que era da mocidade assim, ó, Ronaldo, vou dizer uma coisa para você, eu não sou daquele que vai na frente com a bandeira, não. Eles sempre me acharam muito incisivo, né? Muito, sabe, muito afoito, né? E eu dizia, rapaz, a gente tem que lutar pela nossa fé, pela verdade. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Ele disse assim, mas eu não sou desse que eu sou aquele que caiu a bandeira. Eu ri muito dele. É um camarada que vocês conhecem, mas não vou falar o nome dele, não. Aí eu digo assim, já pensou, né? A gente está num batalhão, olha lá para frente, caiu a bandeira. A bandeira caiu, o líder se foi, não tem mais igreja, né? O exército todo sai fugindo. Isso não é maneira de se apresentar para uma batalha, né? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Era assim que Paulo falava, né? Sofre as aflições. Então ele nessa parte do 18 até o 15, ele diz assim, por isso a gente passa por essas coisas por causa de vocês, por amor de vocês. Então, ele não estava dizendo que aquelas pessoas que não passavam as dificuldades que ele passava, não estava dizendo que eles não iam para o céu, mas estava dizendo, não, vocês vão para o céu, sabe por quê? Porque tem alguém. Assim como Jesus Cristo morreu por mim, eu morro também por vocês, então nós todos vamos para o céu. Vocês são crentes, vem comigo, vocês vão sim. Agora vão ficar a vida inteira churumingando aí, mas vocês vão entrar lá no céu sim. Mantenham sua fé em Deus, façam alguma coisa, tomem o meu exemplo, sejam meus imitadores. Porque ele não foi só Paulo que foi salvo. A igreja que ele cuidou foi a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas, então foram salvos. Mas porque teve alguém que lutou por eles. Teve alguém que carregou a bandeira assim, que botou a cara para bater, para defender, para falar do Evangelho de Cristo. Não é verdade? Ou vocês sabem onde é que estaríamos nós se não fosse um Martinho Lutero, se não fosse lá esses heróis da fé? Onde é que a gente estaria? Onde é que dá? E aí nós cantamos, né? Nós somos a semente do sangue dos aqueles que morreram lutando. Pois é, você é a semente. Eles morreram lutando e agora você luta por quê? Luta pela igreja? Não, lutando pela sua vida, né? Você tem as coisas de Deus como se fosse uma fantasia. Mas aí o apóstolo Paulo disse assim, ó, por isso, depois dele falar todas essas coisas, ele diz assim, ó, por isso não desfalecemos. Quando ele fala sobre o homem exterior se corromper, ele quer dizer assim, se desgastar, né?
Quer dizer, vai envelhecendo, vai perdendo as forças, fica doente, que nem a nossa irmã Josiane falou. A gente, todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos a isso. Ficar doente. A enfermidade não nos degenera, nos deixa magrinho, nos deixa fraquinho, meio amarelado, doente. Né? Então esse é o homem exterior que se corrompe. Vai envelhecendo, vai perdendo a visão, vai perdendo a audição, já não começa a sentir mais gosto da comida. Aí ele diz assim, olha, mas para mim está tudo bem, porque ainda que esse nosso homem vai se degradando, nós temos a esperança, né? Como é que ele diz? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Quer dizer, no coração dele, na alma, no espírito do apóstolo, ele continuava animado, afinal de contas, ele esperava a ressurreição. Então imagina agora uma multidão de pessoas que eram crentes quando chegar lá no céu. Como é a chegada lá? Eu não sei como é que é, eu tenho que imaginar. Eu já parei de pensar na vinda de Jesus, porque não sei como vai ser, mas eu já sei que eu posso ir a qualquer momento, né? Posso morrer atropelado, posso morrer de uma queda de telhado, posso morrer num acidente, posso ficar doente. Agora, uma coisa é certa, enquanto eu tiver saúde e vida, eu não vou ficar fazendo bobagem por aí para dizer, se o Senhor me salvar, me curar, eu vou fazer. Não, Ele vai te fazer morrer mais rápido ainda, porque a gente fica lidando com Deus como se Ele fosse uma coisa qualquer. Ninguém sabe quem é Deus. Jesus diz assim, vocês não conhecem Deus, eu conheço, eu vejo a face dele, face a face. Deus é grande, irmãos. Tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja, se cumpre. Ele não precisa fazer nada. Você sabia disso? Ele disse assim, jurei por mim mesmo, eu vivo eternamente e farei toda a minha vontade. Então a vontade de Deus nunca é contrariada em lugar nenhum. Quando o demônio faz o errado, quando você mata uma pessoa, Deus está cumprindo a vontade dele, está se cumprindo direito. Como é que você sabe? Como é que você vai explicar isso? Você não entende, mas ele sabe. Se ele não soubesse, ele não mandava escrever um livro com o nome dos salvos, e diz assim, fecha esse livro, bota ali, porque esses aqui vão ser salvos. Eles vão ser salvos não é porque são bons, não é porque são fortes, eles vão ser salvos porque eu escolhi, porque eu quero, porque eu posso, porque eu venci, e vou levar esses aqui comigo, porque são os meus escolhidos. Glória a Deus. Meu Deus, o que eu quero mais dessa vida? Fazer que nem o apóstolo Paulo faz, atentando nas coisas que a gente não vê. A minha curiosidade é com aquilo que não vê, porque o mundo real e verdadeiro é aquele que eu não enxergo. Esse é eterno. Tudo que tem lá é eterno. A vida é eterna, a saúde é eterna, a dor é eterna, o castigo é eterno, a alegria é eterna, o corpo não envelhece, lá tudo é perfeito e eterno. Esse é o mundo verdadeiro. Aqui é tudo ilusão. Tudo ilusão. É um castelo de areia, né? Vamos fazendo e constrói. Agora hoje eu vou fazer, e depois eu vou pegar, e eu vou desmanchar, e eu vou cercar, e vem acaba tudo. Pronto, era tudo ilusão. Você não sabia que era ilusão? Agora vai alguém roubar o meu tesouro lá na presença de Deus. Chama um chaveiro para abrir o cofre. Diga que nem o apóstolo Paulo, o meu tesouro está no céu, aonde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Quer dizer, a tua preocupação, o teu pensamento, a tua ocupação é o lugar onde tu tem o teu tesouro. Então é lá o lugar do nosso tesouro. Amém? Acho que disse tudo dessa palavra, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, irmãos, porque as coisas que veem são temporais, são passageiras, é ilusão, não vale nada. Não pense assim, meu Deus, se eu fosse um homem bem casado eu seria feliz. Vai ser bem casado, mas você vai ver que depois vai vir outras coisas. Jesus, se eu pudesse trocar meu carro, você vai ver, vai trocar sim, mas você vai ver que não termina por aí. Você precisa de fé em Deus.
Você precisa de confiar no Senhor e sentir prazer nele. A Bíblia diz assim, ó: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Você sente prazer em Deus e Deus tem prazer em satisfazer a tua vontade, em fazer aquilo que você faz, porque Deus é bom e não nega bem algum aos que andam na retidão. Aleluia. Agora, a parte melhor que eu acho disso é a que eu mais me apego. É que a gente não vence por nossa própria força. É a graça de Jesus Cristo que nos sustenta. O dia que você se sentir mais arrasado, você vai ver como a graça de Deus é poderosa para te erguer, te levantar e te fazer coisas maravilhosas. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude e te fortaleça sempre, em nome de Jesus Cristo. Vamos se colocar em pé. Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para a Josiane, para concluir ali. Josiane, tu sabe? Por favor.